Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis. Avenida Cis Brasil, 4990, Sala 201. Comunicando Espiritualidade. O nosso programa nos domingos. Estamos pedindo licença para entrar em seu lar com uma proposta de reflexão que, ao mesmo tempo, simples e complexa. Em uma sociedade orgulhosa e egoísta como a nossa, podemos ser simples e puros de coração? Professor Olimar, para o seu bom dia. Bom dia a todos, irmãos e amigos. Que o Cristo Jesus esteja conosco, na sua grandeza, na sua pureza. Irmão Marcos, para o seu bom dia. Bom dia, professor Olimar, bom dia, professora Zambuja, bom dia aos nossos amigos telespectadores. A gratidão é um dos sentimentos que nos eleva ao espírito. A partir do momento que nós somos gratos, o mundo inteiro muda. Não só o nosso, como todo mundo. O mundo inteiro se transforma. Professor João Olimar, eu iniciei colocando uma situação complicada e simples. E aí eu perguntei, em uma sociedade orgulhosa e egoísta como a nossa, podemos ser simples e puros de coração? Uma sociedade como a nossa, ela tem se caracterizado exatamente pela busca pelo interesse pessoal. E esse interesse pessoal é o indicativo mais relevante, mais significativo dos vícios. E dentre os vícios, o mais importante é aquele que se constitui na fonte de todos os outros, é o egoísmo. Excessivo amor ao próprio bem. O indivíduo egoísta diz: tudo para mim, nada para os outros. Ou então, primeiro eu, depois os meus, e aos outros nada. Em decorrência do vício do egoísmo, mas decorre imediatamente deste, tão grave quanto este me parece, está o orgulho. Dois vícios que são os pais, digamos assim, as fontes geradoras de todos os outros. Uma sociedade orgulhosa e egoísta como a nossa, nós podemos ser simples e puros de coração? Podemos. Podemos sim. Superando o egoísmo, vencendo o orgulho que existe em nós e, sobretudo, destacando a virtude da simplicidade, da humildade e da pureza de coração. Essas três virtudes nos permitem superar esse estado de coisas. É isso. Então vamos a um texto extraordinário. Jesus, nosso irmão mais velho. Apresentaram-lhes então algumas crianças, a fim de que ele os tocasse, e como seus discípulos afastassem-nas com palavras ásperas, os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isto, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que lhes são semelhantes. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino dos céus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Então, professor. É uma questão que Jesus, nessa passagem evangélica, isso está em Marcos, 10, 13 a 16, Evangelho segundo São Marcos. Jesus está utilizando a criança como modelo, como paradigma. E essa criança, como ele usou como
O modelo da humildade é também o modelo da simplicidade. Deixai, venham a mim as criancinhas, e não as impeçais. Tá? Porque apresentavam essas crianças para Jesus, apresentaram então algumas crianças a fim de que eles as tocassem. Mas os seus discípulos, vejam bem, afastavam com palavras ásperas os que lhe as apresentavam. Não eram as crianças, mas aqueles que estavam apresentando as crianças. E aí o ensino de Jesus é muito interessante, né? Porque, em primeiro lugar, é um dado muito significativo, Jesus zangou-se. Né? E a gente vê, por exemplo, aquele episódio em que ele expulsa os mercadores do templo, onde ele também se zanga. Ele também se zanga. E isso é um dado que, para mim, me parece extremamente significativo. É tipo aquele dado assim, Jesus não sabia escrever. A mulher pega adultério, é colocada diante dele, e pergunta para ele, qual a tua opinião sobre isso, mestre? Moisés na lei manda que se lapide as adultas. E Jesus não responde nada e continua escrevendo na terra. Né? Então ele se zanga e responde. E aí está o ensinamento. Né? Deixai venham a mim as criancinhas e não as impeçais. Ele está falando do homem, ele está falando dos indivíduos. Deixai venham a mim as criancinhas e não as impeçais. Porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Ele não está dizendo que é para as crianças, mas para aqueles que se assemelham às crianças. E aí nós precisamos observar que estas crianças trazem no seu comportamento, na sua conduta, aquele referencial de humildade que ele já abordou em outro momento, porque ele usa também a criança como modelo, como paradigma de humildade, mas também esse modelo da simplicidade que agora é utilizado. Portanto, a criança é um paradigma muito importante e nós precisamos entender que o ser humano, na busca do seu progresso, da sua realização, do seu crescimento, também se assemelha a uma criança e que está sendo convidada pelo Mestre Jesus. Irmão Marcos, nossas vidas pouco têm tido de simplicidade. Existe toda uma complexidade nas nossas necessidades, nas mais diversas possibilidades que nos são ofertadas, a todos os instantes pelos meios de comunicação, inclusive a internet. A pergunta: como ser simples e puro atualmente? Sem dúvida, a superação do orgulho e do egoísmo tem uma necessidade imediata para cada indivíduo, para nós todos. E nosso referencial maior é Jesus. Se nós nos lembrarmos de Jesus, nós vamos, como dizia o Chico, é impossível falar de amor sem falar de Jesus, né? Se nós nos lembrarmos de Jesus, nós facilmente conseguiremos fazer com que a nossa transformação seja mais proveitosa, tenha progresso na Terra. Porque Jesus era extremamente simples, era uma pessoa simples. E se precisarem de um referencial mais atual, ainda o próprio Chico Xavier, né? Uma pessoa extremamente simples, que não aceitava presentes, pegava os presentes e presenteava outras pessoas, né? Doava tudo que recebia no que se refere às publicações dos seus livros, fazia todo aquele atendimento às pessoas mais necessitadas, né? Mas por óbvio que hoje nós temos todos esses meios de comunicação, a professora Zambuja falou, inclusive a internet, onde se nós digitarmos a palavra caneta lá no Google, e agora estou utilizando um exemplo do nosso irmão André Luiz, um irmão deu uma palestra excelente na última semana lá no nosso Centro Espírita. Se nós digitarmos a palavra caneta, nós vamos encontrar inúmeras ocorrências oferecendo todos os tipos de canetas, assim como qualquer outra palavra, qualquer outra roupa, eletrodoméstico, aparelhos eletrônicos. Por quê? Porque as pessoas, o comércio, ele sabe
que as pessoas buscam, às vezes, necessidades que elas nem sabem se têm. Então, nós devemos nos prender a esse referencial, e nisso eu me lembro sempre do professor Odimar, nas suas aulas magníficas, lembrando que em cada ato que nós fomos praticar na nossa vida, que nós façamos a pergunta para nós mesmos: e se fosse Jesus? O que ele faria nessa situação? Se fosse Jesus, o que ele faria no meu lugar? Se nós nos detivermos a esse referencial, nós teremos, com certeza, um proveito melhor da nossa existência, professora Zambuja. Professor Olimar, nos explique um pouquinho mais sobre esse tema tão complexo e tão imenso. Com certeza ele é complexo e ele é imenso mesmo. Porque, vejam bem, Jesus está utilizando como modelo a criança. A criança é o paradigma. Modelo de simplicidade e pureza de coração. Muito bem. Mas se nós observarmos, a criança é, a bem da verdade, um espírito reencarnado, que traz para essa reencarnação, como herdeiro de si mesmo, as suas tendências, os seus erros, as suas inclinações, não é? Então, se foi perverso, vai trazer essa perversidade. E aí fica a seguinte questão: como é que nós podemos reconhecer que Jesus está com a razão quando ele usa a criança como modelo da simplicidade e pureza, quando essa criança é, na realidade, um espírito, por exemplo, um perverso, que retornou? Essa criança ainda continua, mesmo nessa condição, sendo este modelo? Essa é a questão. Será que Jesus não teria se equivocado? Bom, então, se nós observarmos, a criança carrega consigo assim, algumas ideias, e algumas dúvidas do seu passado. Tudo bem, tudo bem. Mas há um momento em que se dá o processo, que se inicia o processo de reencarnação. Então, André Luiz, missionário da luz, se não me falha a memória, missionário da luz, André Luiz diz o seguinte: olha, a reencarnação ela começa na fecundação e termina aos 7 anos de idade, o processo de reencarnação. Então é preciso que nós observemos que este processo, que vai se concretizar em torno dos 7 anos de idade, ele vai ter peculiaridades em que, em determinado momento, nós vamos ver que a criança vai precisar de cuidados especiais que só a ternura da mãe pode dar. Então, essa ternura materna, somente ela pode oferecer esses cuidados para essa criança. Diante de um espírito ingênuo, diante de uma criança fraca, essa ternura aumenta. Essa atitude da mãe de proteção, de cuidado, de carinho, ela vai aumentar. Mas imaginem agora o contrário. Se fosse uma criança que já apresentasse um espírito viril, que já apresentasse esse caráter enérgico, uma criança que já apresentasse ideias de adulto, como é que ficaria esta postura da mãe? Está aí uma pergunta para a gente pensar. Nós estamos já encerrando o primeiro bloco do nosso programa. Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Soster Imóveis. Estamos retornando o nosso programa desta manhã de domingo, que estamos abordando temas de extraordinária importância. E vamos começar esse segundo momento perguntando ao irmão Marcos. Fale-nos um pouco sobre o que é pureza. Bom, segundo o nosso próprio mestre, Jesus, a pureza ela não está restrita somente aos nossos atos, mas aos nossos pensamentos também. É preciso que nós concebamos que nós somos como brasas.
Por exemplo, aquele sujeito que ele é irritadiço, que é uma pessoa irritada, né? Ele está sujeito a os nossos amigos espirituais ainda em desequilíbrio, né, os espíritos obsessores, a sofrer então a influência desses espíritos que, em sendo, isso dando um exemplo bastante didático, em sendo nós brasas, em sendo aquele sujeito irritadiço uma brasa, então esses espíritos eles só assopram. Eles assopram e fazem o fogo vir, a chama pegar e aquele sujeito, então, ter ataques de irritação, né, de estresse. É necessário... Por que Jesus, então, lembra que nós, que a pureza ela não está restrita somente aos nossos atos e também aos nossos pensamentos? Justamente por causa disso. Porque nós estamos dentro de um meio onde existem, sim, porque a Terra é destinada a isso, espíritos ainda em desequilíbrio. E eles tentam nos influenciar. Através do quê? Do pensamento. E é por isso o orai e vigiai. Nós nos vigiarmos constantemente os nossos pensamentos e os nossos atos. Será que nós sofremos as consequências de um mau pensamento nosso ou de terceiros? Sim, dentro desse diapasão nós temos aí uma graduação de responsabilidades, né? Porque Deus é justo, e aí nós, no programa anterior, já abordamos aqui as atribuições de Deus. Ele não trabalharia, assim como a justiça dos homens trabalha, sem agravantes e sem atenuantes. Nós não seremos culpados eternamente se nós tivermos uma boa conduta nessa existência. Nós atenuaremos, né, a nossa dívida que nós temos para com Deus, para com o nosso mestre. E nós temos que ter que todo mau pensamento é sim resultado de uma imperfeição da alma, assim como eu havia dito antes. Todos nós temos um tema central: a pessoa que é irritadiça, a pessoa que é apegada aos bens materiais, não é? Então, se nós encontrarmos alguém que faz o esforço de repelir aquele mau pensamento, nós já temos aí um indício de adiantamento do espírito, porque ele tem a percepção, ele para e se pergunta, né? Mas isso não é correto, ele se questiona. No segundo momento, nós temos aqueles espíritos que não tomaram boas resoluções e que se deixaram levar por esses maus pensamentos, mas não realizaram o ato por falta de oportunidade, né? Eles serão tão culpados quanto aqueles que realizaram os atos. Veja Jesus, ele utiliza muito o adultério no nosso evangelho, nas escrituras, como exemplo desse assunto, né? Da questão de você só pensar, você já está se comprometendo espiritualmente por ter pensado. E nós temos, num terceiro momento, aquela pessoa, aquele espírito que nem concebe o mau pensamento. Ou seja, ela já demonstra um estágio de adiantamento espiritual. Aquela pessoa que carrega a paz dentro de si mesma e que quer o bem do próximo. Assim como o nosso mestre nos ensinou. Veja que nós estamos sempre voltando ao nosso mestre. Então, ele é um guia de comportamento. Ele é um exemplo a ser seguido. Nosso mestre Jesus, em seus 33 anos que passou por esse planeta, nessa curta trajetória, nos ensinou o suficiente para que nós tenhamos um aproveitamento muito maior da nossa existência, para que nós sigamos aquele comportamento todo, aquela doçura, aquele perdão, aquela brandura, aquela simplicidade que ele tanto pregou e também agiu dessa maneira, para que nos deixasse esse maravilhoso testemunho, esse maravilhoso legado
que ele nos deixou e que nenhum outro ser humano até então havia deixado ou deixará, né? Professora Zambuja. Professor Olimar, como controlar um pensamento? Eu gostaria de, antes de responder a essa questão sobre o controle do pensamento, só complementar aquela ideia que eu deixei em aberto no primeiro bloco, e que diz respeito à questão da criança, né? Que a criança carrega consigo as dívidas do seu passado. Né? E que ficou a dúvida, será que Jesus não teria incorrido num erro ao apresentar uma criança como modelo, reconhecendo-se que essa criança é um espírito endividado, comprometido? Não, Jesus não está em erro. Porque há um período em que a criança efetivamente é a representação, sim, da humildade, da pureza de coração, né? E da simplicidade. E essa criança é para nós, sim, esse paradigma, esse modelo. Então Jesus não está equivocado, né? Porque assim, há um processo que vai do 0 até os 7 anos, mais ou menos, que é o processo reencarnatório. Então, como o professor fala da complexidade disso, deixa eu só dar um exemplo. Quando o indivíduo morre, quando o indivíduo desencarna, antes dos 4 anos de idade, a maioria dos autores nos indica o seguinte: ele, quando retorna ao plano espiritual antes dos 4 anos de idade, ele retorna com a sua personalidade da vida anterior, e não como criança. Tá? E após os 4 anos de idade, aí ele retorna como criança e vai complementar esse processo na dimensão espiritual. Eu só estou dando um exemplo dessa complexidade do assunto. Não é uma coisa assim tão simples. Nós temos as fases do desenvolvimento do ser, né? Do 0 até os 6 meses. E a fase do desenvolvimento do eu. Tá? E aí, nessa fase, a complexidade está exatamente no momento em que esta criança ela é recebida com violência, ela é indesejada, violência física, violência psicológica, e isso vai se constituir em traumas muito complexos e muito sérios para serem tratados no homem mais tarde. Mas depois desta fase, bem, aí o trauma já não é tão significativo assim. Né? Então, bons pensamentos. Nós temos que aprender a vibrar no bem. Né? E como controlar? Nós não somos objetos. Nós somos donos de nós mesmos. Nós comandamos o processo da nossa própria evolução. Ah, mas eu estou sendo perseguido, meu irmão João, por um obsessor. Ah, eu entendo perfeitamente isso. Mas veja bem, o que é a obsessão? É o domínio que alguns espíritos conseguem adquirir sobre determinadas pessoas. E por que ele consegue? Porque a pessoa deixa. Porque ela abre mão desse seu direito, dessa sua autoridade. Então, o controle dos pensamentos, meus irmãos, está justamente em nós não aceitarmos a dominação dos outros. Então, se alguém está lhe incomodando, cale. Não dê atenção. Foque em outras coisas. Retire o seu pensamento daquilo ali. Saia. Você não precisa entrar em confronto, você não precisa entrar na discussão. Sai dali. Deixa eles falando as bobagens, os impropérios, sei lá, que estão falando. Mas veja, o seu pensamento precisa estar centrado bem. Por quê? Porque nós complicamos a vida. A gente está falando hoje de simplicidade porque nós complicamos tudo. Sem necessidade. É verdade. Irmão Marcos, para as suas despedidas hoje. Nós já estamos conectados o suficiente, né, professora Zambuja? Nós estamos conectados através do telefone celular, nós estamos conectados através do televisor, conectados através dos computadores, mas nós estamos desconectados do nosso espírito. É necessário que a gente faça essa reconexão. Nós andamos tanto
no meio do emprego para casa, da casa para o trabalho, do trabalho para casa, e no meio dessas nossas, como dizem, da concrete jungle, né, da ilha de concreto, que nós perdemos a capacidade de admirar a natureza, de admirar os pássaros, de admirar os animais. Nós nos perdemos dentro de um aparelho de telefone celular. É preciso fazer essa reconexão com o nosso planeta e com Deus, com o nosso Mestre Jesus. E como havia o professor Limar ressaltado numa passagem aqui, que ele nos deixou dentro do nosso roteiro, o caminho para a felicidade está nessa superação. O sentimento de vitória está nessa superação das nossas más inclinações e nessa reconexão com Deus e com o nosso planeta. Um bom domingo a todos. Professor Limar, para as suas despedidas hoje. Essa passagem de Jesus, ele confronta naturalmente com os escribas e fariseus, e isso se deu durante muito tempo, em diferentes ocasiões. Mas ele aproveita, né, que eles tinham vindo de Jerusalém, fizeram perguntas, por que os seus discípulos não lavam as mãos antes de fazerem as refeições? Né? E Jesus lhes dá uma lição que eu quero deixar. Não é o que entra na boca que macula o homem, mas é o que sai da boca. Então, mesmo que a complexidade da vida, as dores, os problemas, a correria muitas vezes nos deixe perturbados, cuidemos daquilo que sai de nossa boca, porque isso parte do coração. Um bom domingo, um bom dia a todos. Bom dia. Comunicando espiritualidade.